Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Chá Comigo. E a convidada de hoje, que veio tomar esse chá, é a Lu Brites. A Lu é a fundadora da Dawn School, atuante nas artes cênicas brasileiras e yogini desde os 14 anos de idade. Ela é professora de yoga, bailarina, atriz, coreógrafa, preparadora corporal, diretora do movimento e empreendedora. A Lu é criadora do método Dawn, pela qual eu tenho a honra de ser aluna, que reúne yoga e arte e está baseada entre São Paulo e Nova York, levando seu trabalho autoral, lançando à luz da presença as pessoas e as obras de artistas para diversos lugares no Brasil e no mundo. Lu, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui por toda a presença que você tem na minha história desde 2019. O quanto foi importante ter me conectado com você. E aí, não é à toa que a gente vai falar sobre esse equilíbrio no caos. Uma das lembranças mais fortes que eu tenho desse momento que eu tive com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Prazer estar aqui com você. Eu tenho um enorme carinho pela sua pessoa, desde o primeiro dia que a gente se encontrou no Rio. Depois tudo que veio para nós e para o planeta, e a gente passou muitos desses momentos conectadas. Então, entre as minhas alunas aqui da Dawn, eu vejo você como essa pessoa que não só fez uma jornada, mas fez uma grande transformação e segue fazendo, tem consciência de que a vida é pura transformação. E além de uma alegria, para mim, de estar aqui, é uma realização. É como se o meu trabalho estivesse dando um segundo looping. Já é o retorno do retorno. Então, é uma alegria enorme. Muito obrigada por esse convite. Ai, que bom. Você foi falando e eu fui lembrando do primeiro curso que eu fiz com você, que graças a Deus foi presencial, e foi até o último, né, que em seguida veio essa pandemia. E me chamou muita atenção, porque era algo muito para mim, no sentido do corpo, no sentido de não ter receio do toque, de entender como eu era. E nesse curso eu tive momentos muito marcantes, e um deles foi um dos exercícios que eu estava fazendo em dupla com a Maria, que é a minha xará, e eu parei de respirar naquele momento, e você me chamou muita atenção ali na sua fala. E eu queria que a gente falasse um pouco disso, sabe? Por que diante de um medo, de uma insegurança, a gente esquece do respirar? E é estranho falar isso, né? Como assim você para de respirar, se respirar é vida? Mas sim, eu lembro de ter parado. Se você não tivesse falado, talvez eu teria continuado ali naquela apreensão, e eu não teria percebido que eu literalmente parei de respirar, com medo, com insegurança, medo de machucar o outro, sem simplesmente perguntar ao outro se eu estava machucando. E isso foi muito marcante para mim, foi uma das grandes marcas que você deixou para mim. Que lindo. A gente estava fazendo o ciclo Contact Dance Yoga lá no Rio, era 2019, correto? Na Casa Convida. E veja bem, Maria, se o nosso tema de hoje é equilíbrio no caos, a gente pode olhar para a respiração como esse processo contínuo da vida, no qual nós não estamos sozinhas, porque nós só respiramos porque outros seres respiram. Então já começa por aí. Se as árvores pararem de respirar, e os plânctons e todos os seres que produzem o oxigênio que nós respiramos, nós também pararemos. Então, o processo de respiração, ele não só o processo de respiração, mas a consciência do processo de respiração, ele é uma grande ferramenta de encontro com o equilíbrio. E entre várias outras coisas que a gente pode levantar em relação
a respiração, cientificamente falando, a respiração é esse sistema que conecta o nosso sistema involuntário e voluntário dentro do sistema nervoso. E ter acesso a essa consciência dá acesso à transformação voluntária do comportamento. Por ser um processo muito íntimo, orgânico, o pulmão estar muito perto do coração, então todo esse sistema que é físico, que é orgânico, mas que é emocional e mental, ele é muito regido pela respiração. Então, a qualquer momento que nós entramos em caos, que nós entramos em curto-circuito, ou respirando demais, porque isso também pode acontecer, as pessoas podem, quando tem crise de pânico, às vezes ansiedade, tem uma hiperventilação, ou reprimindo a respiração também, como uma forma de, uma tentativa de controle. E quando esse sistema entra em desequilíbrio, é muito provável que todos os outros sistemas vão entrando em desequilíbrio em sequência, porque ele é um dos maiores regentes. E aí, naquele momento que nós tivemos, o que aconteceu foi que você tomou consciência de que respirar estava nas suas mãos como um instrumento de conexão com você mesma e, portanto, conexão com o outro também. E eu acho que são esses processos que eu busco ensinar aqui na Dawn School, essa escola que é uma escola para depois da escola. A gente passa pela escola, mas a gente não aprende a respirar, a gente aprende 1000 conhecimentos acadêmicos, mas uma função tão básica, tão vital e tão revolucionária como a respiração, o toque, como você mesma falou, nós não aprendemos. Então, a minha ideia de trabalho passa muito por aí, oferecer para as pessoas acesso a conhecimentos que fazem muita diferença nas nossas vidas para enfrentarmos o caos que é viver. Porque se parte da vida é harmonia, outra parte é caos, outra parte, uma parte a gente conhece o que é, outra parte é mistério. Mas o fato é que alguns instrumentos, algumas ciências, algumas artes, elas realmente nos dão suporte para a gente seguir vivendo, apesar de tudo. Apesar de tudo. Como a gente vê, né? E é importante, né? A gente está aqui falando de equilíbrio no caos, e eu gosto muito de só reforçar que a gente não aprende a ter equilíbrio e aí nunca mais o caos vai existir. Não é sobre isso. É sobre você aprender sobre o equilíbrio e usá-lo no momento do caos. E aí, mais uma passagem que eu tenho muito forte com você, e que isso ficou muito marcado, porque foi um momento talvez mais dolorido da minha vida, que foi perder o meu pai. E naquele momento, eu me lembro que você se reunia comigo pela manhã, e a gente fazia uma prática de respiração, uma prática de meditação, cantava um mantra, e foram 32 dias com ele, hospitalizado, até vir fazer a passagem, e teve um momento que eu me peguei assim, gente, por que eu tô tão leve num momento tão difícil? E eu comecei a me questionar isso, eu falei, não, é porque eu estou me reequilibrando para emocionalmente conseguir lidar com esse caos, né? Que era muito forte cuidar dele naquele momento e já entendendo que ele estava se preparando para uma passagem. É estranho dizer isso, mas estava muito claro para mim esse caminhar para essa passagem. E aí tudo aconteceu de forma muito dolorida, mas ao mesmo tempo eu sentia essa leveza. E eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que você teve muito perto de mim, a Estela também. Como assim, né, no momento de perda do pai, no momento de luto, como assim a gente consegue trazer esse equilíbrio e ir conduzindo de forma mais leve o que é muito pesado?
Olha, eu acho que quem tem que me ensinar sobre isso é você, Maria, porque é uma experiência que eu não tenho. Eu vivi, sabe? É uma experiência que eu não tenho e eu acho que é um lugar de fala que só quem passou sabe. É como ter um filho. É difícil você falar sobre ser mãe se você nunca foi. É difícil falar sobre perder o pai, a mãe, né? Se você nunca perdeu. Então eu nem me sinto digna de explicar alguma coisa sobre isso. O que eu posso falar é sobre a questão da leveza, que foi a palavra que você trouxe em relação ao yoga. Se tem uma palavra que fala sobre o que o yoga traz, eu acho que leveza é uma delas. Porque difícil, eu diria que não faz o menor sentido alguém se aproximar do yoga e a vida pesar, sabe? Todo o processo do yoga, se você pensar num âmbito físico e energético, é de liberação dos nadis. Nadis é a versão do sânscrito para falar em meridianos energéticos. Todo o processo de prática física, de asanas, é para desatar os nós dos músculos, é para deixar os órgãos em melhor funcionamento, é para deixar a sua mente mais sharp, né, mais afiada. E o resultado dessas práticas, mais precisamente, né, do samyama, que é esse processo dharana, dhyana, samadhi, que é o processo de se focar num único objeto, de permanecer com ele, de deixar que a natureza daquele objeto se revele, ainda que a natureza do objeto, quando eu digo objeto, pode ser a perda do pai, certo? Isso é um objeto de meditação. E você, naquele momento, foi muito forte por se permitir a profundidade. Você se permitiu a profundidade de entrar em contato com o que de fato estava acontecendo, sem ilusão, sem reação, sem violência. Então, essa aceitação é um dos processos que o yoga faz. Porque quando a gente diz que o yoga tira a ilusão, basicamente é isso. Você não se engana diante dos fatos. Por quê? Você permanece em meditação, concentrada com um objeto, e aí a verdade daquele objeto se revela para você. E por pior que seja uma verdade, se você está em conexão com ela, você tem mecanismos e estratégias de defesa. Tanto que você está aqui, linda, forte, se realizando cada vez mais saudável, porque você usou as suas estratégias para se manter viva, para se manter em pé, e é isso que um ser humano faz. A gente tem a força de ir para frente. O que nós não temos, às vezes, repetindo o que eu falei anteriormente, são os instrumentos. Quem nos ensina a atravessar? O que a gente faz quando as coisas estão num nível de transformação que a percepção é que é o caos que nos invade? Porque isso é a vida. A vida é feita de todos esses tipos de intercorrências, mas no nosso organismo a gente recebe isso, a gente dá um nome, um dos nomes para isso é caos, ou é sofrimento, angústia, tem vários nomes. Então você foi muito yogini nesse momento, porque você se dispôs a olhar de frente e se colocar diante da realidade. Eu diria aqui, na minha ignorância, na verdade, sobre o assunto, que foi isso que aconteceu. Você fez deste objeto de perda o seu próprio altar, tratou aquilo com devoção e o yoga te respondeu com o que ele tem, que é essa sabedoria, essa leveza. Eu vejo assim, querido. Enquanto você falava, me veio forte aqui que a sensação que eu tenho é que 2019 ele foi uma preparação para o que viria em 2020. E realmente, em 2019, eu me aprofundei no yoga, né? Comecei a estudar, comecei a estudar o método Dom e a ter esse reencontro também com a minha essência, com o meu ser, né? Não à toa tem aqui o símbolo que ele me representa, assim, de corpo e alma. Eu me vejo por inteiro aqui nesse símbolo, que é eu descobri o meu ser, redescobrir, né? Até hoje eu continuo e eu tenho certeza que isso vai
continuar, a gente não para por aqui, né? Não é finito. E esse servir também ficou muito mais claro para mim. O servir sem deixar de respirar, sem esquecer de perguntar para o outro, porque por muitas vezes eu queria adivinhar, e o querer adivinhar o outro, eu me prejudicava, porque poderia estar me violando de alguma forma. E aí você me disse uma coisa aí que foi o altar. Eu realmente criei um altar. Eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, então eu estava lá com o meu tapete, não estava lá, que tinha ficado na minha casa. Eu estendia um tapete comum, né? Eu não tinha o colchonete ali do yoga, esqueci o nome. E eu nem por isso eu deixei de me organizar, de me preparar, e de organizar em todos os sentidos, de dentro para fora. Eu me organizava internamente para dar conta do que estava fora, para dar conta do que vinha pela frente, que foi realmente um período bem, bem intenso e dolorido naquele momento. Então eu me lembro que eu fiz a prática física e eu costumo dizer, né, que eu não sou aluna da flexibilidade, eu sou aluna dura, mas faço dentro dos meus limites, mas tem a parte da meditação e da respiração que bate muito forte assim em mim. E eu agora me veio aqui também os meus sobrinhos entrando nessa mesma onda, eram os dois pequenos. O de 5, na época ele devia estar com 4, a outra com 7, e ali eles entravam também numa posição de respeito, numa posição de respiro, e vibravam junto comigo ali do jeito deles, na inocência infantil deles, cantavam o mantra. O Felipe canta o mantra até hoje, e percebo que é algo que ficou marcante, assim, porque por mais que na inocência deles eles não entendessem o que eu estava fazendo, que era ali me preparando, me organizando para encarar aquele caos, mas eles estavam ali, de alguma forma, fortalecendo também aquele lugar. E criança é muito abençoado, né? Então, acho que eles trouxeram essa leveza também para esse momento, para esse altar, que eu busquei, assim, com muita disciplina, com muita vontade, porque eu entendi que seria o meu suporte naquele momento. Perfeito. E o altar da gente está no nosso coração. A gente pode botar imagens, cristais, velas, incenso, pode ter o tapete, o mat, né, de yoga, pode fazer posturas ou não. O yoga é muito distante do que é yoga, pensar em postura física. Isso é a parte do trabalho físico que todos precisamos, mas pode ser uma yogini e preferir nadar. Gosto muito de ressaltar isso sempre. Agora, os seus sobrinhos, eles te deram uma sanga. É esse o sentido da sanga. Sim. É quando mais de uma pessoa vibra, o que a gente está fazendo aqui agora. Se nós duas vibramos, e mais os seus sobrinhos naquele momento, os outros alunos dessa escola, toda uma comunidade do yoga e das filosofias do bem viver, humanistas, a gente cria forças para nos suportarem. É muito importante isso, e isso nos ajuda, como você também falou, a ter respeito e reverenciar este tipo de caos, porque é inexorável. Nós não escolhemos, nós não temos opção, é definitivo, a vida é assim. Então, o que nos resta é aprender a ter respeito por isso e, atravessando a dor, chegar do outro lado e nos mantermos conectadas com o ciclo da vida. Então, é muito lindo que as crianças não precisam entender a linguagem do yoga. Elas vão nessa comunicação do coração, nessa comunicação da vibração, e isso já basta. A energia, né? É bem bonito isso, né?
É bem bonito, verdade. E considerando a pandemia, né, vem agora a guerra da Ucrânia, não está diretamente aqui, mas impacta na gente sim, seja emocionalmente, seja financeiramente. O que você poderia deixar assim de uma dica, uma mensagem nesses momentos angustiantes, nesses momentos de estresse que a gente sabe que não é fácil lidar com tantos papéis que a gente exerce e a gente tem que dar conta, né? O mundo vai exigindo isso da gente. O que você nos deixaria aqui agora de mensagem, de aprendizado, para a gente lidar com esse caos e buscar esse equilíbrio dentro do possível? Você vai achar meio estranho o que eu vou dizer. Depois o pessoal conta aí pra gente. Mas eu diria o seguinte: não fuja para o seu celular. Certo? Nós precisamos passar agora por uma reeducação digital. Por quê? Com a pandemia, os meios digitais e as relações através da realidade virtual e do celular especificamente, elas foram nossa única saída para estar com as pessoas. Mas agora a pandemia chegou ao fim. Oxalá, ela acabou. Se nós continuarmos nos comportando como nós nos comportamos durante estes 2 anos de pandemia, nós vamos sofrer uma epidemia de doenças mentais graves e agudas. Nós já estamos vendo isso, sim, mas nos próximos anos isso vai se agudizar ainda mais. Por quê? O uso disruptivo do celular, ele não permite que a mente se aprofunde em nada. E quando a mente não se aprofunda em nada, ela se envolve em qualquer objeto que esteja atravessando a sua atenção. Então, é preciso que neste momento a gente faça uma curadoria, assim, super precisa, do tempo que nós dedicamos diante das telas, do tempo que nós nos dedicamos com as pessoas presencialmente, porque a gente precisa abraçar, a gente precisa olhar no olho, a gente precisa sentir o calor humano, e o tempo que a gente precisa passar sozinhos e sozinhas, no silêncio. Nós precisamos para termos paz suficiente e equilíbrio suficiente para nos mantermos em pé. 2, para termos discernimento suficiente para agir no mundo. Você sabe que esse é um dos meus motes aqui com a escola, né? Como que nós não só nos sentimos bem com nós mesmos, mas contribuímos com o nosso serviço para o mundo. Mas é só nesse cessar-fogo porque o celular e a internet passam a ser uma verdadeira guerra interna. Nós não conseguimos cultivar a paz se por longos períodos do dia e da semana e do mês e do ano nós não estivermos em contato com a paz. E a paz está nas práticas, nas crianças, na natureza. Cada um encontra a sua forma de cultivar isso, mas eu garanto que não é nas redes sociais e numa interação constante com o celular. É um sistema mental e cerebral, e passa a ser orgânico, que ele é a antítese do yoga. Se você quer saber o que não é yoga, ou melhor, se você quer saber o que é yoga, começa sabendo o que não é yoga. Não é yoga viver constantemente grudado num celular. E eu estou falando isso por experiência pessoal. Eu tive que trabalhar online, tive que aprender tudo que eu não sabia, inclusive fazer uma live assim como a gente está fazendo agora. Mas chega, a gente precisa entender que um período acabou, outro está começando, muitas mudanças têm que acontecer e uma delas é essa. Então, para o cultivo da paz, diante do que vem agora,
não fuja para o celular. A saída é para dentro e a saída é no contato humano. O celular precisa ter períodos do dia que você decide. Agora, de tal a tal hora, eu sento, eu respondo as minhas mensagens, agora eu paro e me foco no meu trabalho. Ah, mas o meu trabalho é no celular. Então, você se organiza para responder só as mensagens do trabalho, porque o multifoco, ele vai gerando doenças mentais. Ele gera ansiedade na base celular dos nossos neurônios, certo? As nossas sinapses se viciam a fazer trajetos muito curtos com a atenção, e isso é a base de produção de cortisol, etc, etc, etc. Então, essa é a minha dica. Não é nada do além, não é nada que parece espiritual, mas, na minha visão, é extremamente efetivo para construir essa paz interior. Limite para os celulares. Eu gostei bem do termo que você usou, né, que foi a reeducação digital, porque realmente as telas viraram fuga para a gente, né, e se a gente for parar para pensar, as crianças e adolescentes num nível bem preocupante também. Vejo isso, né, por presenciar ali com os meus sobrinhos. Então, viraram totalmente dependentes disso, dessa tela. Era fuga também, né? Entendo, naquele momento não tinha para onde ir, não podia sair, não podia encontrar com ninguém. Mas a gente precisa voltar com essa reeducação digital e realmente se policiar em relação a isso. Bom, Lu, uau, eu tô aqui refletindo todo esse alimento que você trouxe nessa última fala. Mas para a gente fechar, a gente já está aqui chegando ao fim, eu queria que você fechasse para a gente com esse símbolo, com esse ser, com esse servir e com esse ser visto, que é o seu símbolo, é o símbolo da Dom, é um símbolo que eu me afiliei de corpo e alma, que faz todo sentido para mim e tenho certeza que para muitas outras pessoas. O que você pode falar para a gente encerrar aqui esse podcast com esse trio, com essa tríade? Bom, para quem estiver assistindo, eu vou mostrar aqui de pertinho. E para quem não estiver, eu vou descrever, para as pessoas poderem imaginar. Então, quem está assistindo vai ver um triângulo. É super artesanal isso aqui, foi bordado. Espero que vocês estejam vendo bem. Então, aqui na base tem um triângulo. A Milena que fez, Mari. Mentira! Maria. Ela borda. Não então, sabia. Na base nós temos um triângulo. Na ponta de cima do triângulo, nós temos como uma antena, uma letra I. Então, sai um traço com um círculo, e deste círculo, uma espiral se abre para cima. Depois vocês podem procurar ver o símbolo para quem está apenas ouvindo pelo podcast. Então, vou continuar mostrando. Na base desse triângulo, nós temos as práticas, que são as práticas de respiração, as práticas de posturas físicas, as práticas de meditação, tudo aquilo que a gente pode chamar de prático, aquilo que se faz com o corpo, mas não só as posturas. Sentar, respirar, tudo isso é prática. Os crias, né, as práticas de desintoxicação e uma série de outras. E que eu diria que não precisam ser necessariamente de yoga, tanto que eu trabalho com práticas de arte também, com a escrita, trabalho com a improvisação, com a dança, com inúmeras práticas, mas tem que ser algo que venha a partir de verbos de ação. Depois nós temos os estudos. Estudos é o conhecimento mesmo de filosofias do bem viver. No meu caso, a minha filosofia do bem viver é a do yoga. Então, é ler, é assistir palestras, cursos, é estudar, é compreender, é refletir, é estudar mesmo de uma forma pragmática o que se trata, sobre o que é isso. E o terceiro lado do triângulo são as experiências, porque
Na minha visão, não basta você só fazer essas práticas e esses estudos e ficar dentro da sua concha. Você precisa levar isso para o mundo, praticar isso no mundo, estudar isso no mundo. Quando você fecha com essa tríade e bota essa tríade na sua vida constantemente, isso é uma coisa importante da gente entender, que não basta fazer por um dia, uma semana, ou um mês, ou um ano. Isso é algo que você vai fazer até morrer. A ideia desse tipo de filosofia é que é parte constante da sua vida. Então, quando você se dedica e se devota a esse cultivo, o que nós temos é uma integração do ser, das suas sombras, das suas potências, e desta profunda realização que estas práticas trazem, vem esse senso de identidade, que é da onde nasce essa afirmação, o I de identidade, essa antena. E quando essa antena é percebida pelo praticante, ele entra num estado de consciência, não num sentimento, num estado de consciência que é a gratidão. A gratidão, ela gera a vontade do servir. Quando você sente o estado de gratidão profundo, você tem vontade de compartilhar este dom de ser quem você é por completo. E segundo o budismo, o estado da gratidão, ele abre para o universo esta espiral de prosperidade. Quando você se aceita e se integra completamente e entra nesse estado de gratidão, é como se o olho do universo virasse na sua direção e daí o ser visto ou ser vista. E é isso que compõe esse símbolo que a Maria tem tatuado, eu tenho tatuado aqui também. Nós estamos cheios de dom, tudo que é volta, né? No pingente. Estamos banhadas de dom, nós duas, nessa live, hein, Maria? Isso mesmo. E aí é isso, ser, servir, ser vista ou ser visto. É uma tríade que tem, claro, todo um desenvolvimento. Aí dentro do triângulo tem o Ashtanga, o Yoga, dos Yoga Sutras. Lá em cima na espiral tem os viewpoints, que é a percepção artística, mas aí a pessoa teria que se aprofundar no método para entender. Mas este é o nosso órgão interno. A gente criou uma nova identidade para a escola, sabe, Maria? E aí as pessoas, mas essa é a logo da escola. Não, essa não é a logo da escola. A gente criou agora uma logo para a escola, porque a logo é um órgão externo. Sim. É como a boca, os olhos, o nariz. Este símbolo prismático, este símbolo dom, ele é como um órgão interno, ele é como um coração. Então, ele só pulsa, sente essa vontade, né? Ele pulsa, eu falei, ele pulsa. E só faz sentido você se conectar se é como você fala, é uma filiação aquilo, é uma afinidade. A logo você bota em todos os lugares, mas este é um símbolo mais alquímico, que quando você entra em ressonância com ele te devolve também o que ele tem para dar. E eu acho lindo esse lugar que você escolheu tatuar, é o lugar mais lindo que eu vi. Eu realmente sempre nas minhas palestras eu acabo fazendo esse gesto e é muito orgânico fazer isso porque é realmente um sentimento de gratidão e de reverência a quem estava ali me ouvindo, a quem estava ali compartilhando, e as minhas fotos todas aparecem esse símbolo e que tem tudo a ver com o que eu estou buscando, com o que eu estou me reencontrando, com o que eu estou me reconectando, né? Com esse meu ser, com esse meu servir, automaticamente com o ser visto. Gente, Lu, que bom ter você aqui. Quanto aprendizado em tão pouco tempo, quanta reflexão, você acabou me provocando a abrir mais algumas reflexões aqui, e que vai continuar reverberando aqui, nesse processo que eu me encontro, inclusive. Eu queria muito te agradecer por quem você é, pela forma com que você conduz o seu trabalho, com que você compartilha
no início da pandemia, né, você ia para o Instagram fazer prática todos os dias, num formato gratuito, e isso trouxe as pessoas para um lugar também de acolhimento que era necessário naquele momento, e o quanto isso contribuiu com essa saúde mental dessas pessoas, e emocional, além da física, né, porque era uma prática física. Então, não é à toa que eu me encontrei com você, não é à toa que eu tenho orgulho de ser sua aluna, de te chamar de mestre mesmo, porque é esse lugar que eu me vejo diante de você com muita humildade, com nenhum tipo de arrogância. E, gente, convido, assim, do fundo do meu coração, a cada um de vocês que vá conhecer o trabalho da Lu. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato dela do Instagram, da escola. E quem tiver oportunidade, façam o método completo, porque é sem explicação, assim. Eu já estou, né, já estou te perguntando quanto que vai ser o presencial, porque eu não consegui, a gente acabou fazendo os demais módulos no virtual, e o presencial, ele faz toda a diferença. Então, muito obrigada, gratidão por estar aqui comigo, compartilhando. Querida, eu que te agradeço por tanta beleza que você está trazendo para você e para o mundo. Fico muito feliz. É uma forma de eu me realizar através de você. Obrigada. Obrigada às pessoas que assistiram ou que estão nos ouvindo. Vai ser um prazer recebê-las, aqui na escola. E estou aqui, Maria. Quando quiser, a gente conversa mais. Obrigada, Lu. Beijo e até a próxima, pessoal.